Boa noite. Então, voltamos agora com os yogas do sono, já na reta final, né, do estudo aí. Eu já estou ficando com saudade. Ainda faltam algumas semanas, mas a gente já vê o final do livro aqui, né? Então, é, nos yogas do sono, a gente vem discutindo a integração. É interessante que hoje quem está fazendo também o Maravilhas da Mente Natural, nós estávamos discutindo instantes antes a perspectiva da integração. E se a gente pegar o ciclo que a gente estava discutindo até agora, a gente vai ver que o Rinpoche aqui também passa em todo o livro por aqueles três níveis, né? O nível da concentração, o nível da contemplação, e agora a gente chega na integração. E o Rinpoche divide, então, no capítulo 31, ali a partir da página 245, em três níveis de integração. Uma integração externa, a integração da prática da presença, da prática da clara luz, da luminosidade ao ciclo do dia, né? Então, a primeira integração é a integração ao ciclo do dia. O giro do dia, o sol que se põe, o sono que chega, a noite, o período em que estamos acordando e o estado desperto. E como isso, como a clara luz se integra a esse ciclo. Depois, a integração interna e a integração secreta, nos três níveis tradicionais da prática e de como nós relatamos e contamos os níveis de integração. Então, nós vamos iniciar a prática de hoje colocando-nos numa posição confortável, mantendo nossa coluna ereta. Levamos nossa consciência até a altura do nosso coração. Sobre o nosso coração, nós visualizamos um lótus azul. E no centro desse lótus azul, uma esfera de luz branca que se torna azulada pela força do azul do lótus. Visualize essa esfera de luz branca no centro da mandala do seu corpo,
com o sede do Dharma. A deusa da clara luz, a deusa do sono. Dissolva-se em sede do Dharma. Dissolva-se nessa Dakini que reside o seu coração. Vierem pensamentos, simplesmente não os siga e faça o exercício de dissolver-se na luminosidade. Permaneça na clara luz, na luminosidade. E nós vamos então para a página 252, a unificação interna. Integração da clara luz no ciclo do sono. A progressão descrita aqui é semelhante à da sessão anterior. Em vez de considerar o ciclo das 24 horas, ela se concentra no desenvolvimento da continuidade da presença durante um único ciclo de vigília e sono, seja um cochilo ou uma noite inteira. Antes de dormir, devemos nos lembrar que temos a oportunidade de praticar. Isso é algo positivo, algo que podemos fazer tanto para a prática quanto para a saúde. Se a prática parecer um fardo, é melhor não fazê-la, até desenvolvermos inspiração e esforço alegre. Se a prática for uma obrigação, é melhor não fazer. Se a prática se tornou uma regra, é melhor não fazer. Se a prática se tornou um peso, é melhor não fazer. Agora, se houver inspiração alegre, esse é o caminho.
Mais uma vez, temos 4 períodos. Então, a anterior tinha o período do anoitecer até a chegada do sono, o tempo em que estamos dormindo, o momento em que estamos acordando e o estado de vigília completo. Agora, nós temos esses ciclos também na perspectiva interna, não mais na relação com o dia, com o estado de luz do dia que passa. Agora, não. É uma perspectiva interna, que se divide também em 4 etapas. Antes de adormecer, enquanto está dormindo, né, depois de adormecer, depois de acordar e antes de se envolver totalmente nas atividades do mundo, que está ainda meio leso, meio acordado, meio dormindo, e o período de atividade até pouco antes de dormir. Antes de adormecer. Esse período vai desde o momento em que você se deita até o momento em que adormece. Toda a experiência se está dissolvendo nas bases. Os rios estão correndo para o mar. Cansaço, você está permitindo que o sono chegue, você está permitindo que ser tomada pelo sono. Então, a imagem de que todos os rios correm para o mar, né? Então, está caminhando para o sono. Depois de adormecer, o Tantra Mãe compara esse estado ao Dharmakaya, clara luz. O mundo externo dos sentidos se esvaziou, mas a consciência permanece. É a perspectiva do Dharmakaya. A consciência no estado do sono, a estar desperto. Quando acordamos, depois de acordar, a claridade está presente, mas a mente se agarra aos objetos, a mente que se agarra aos objetos ainda não acordou. Isso é o Sambhogakaya perfeito, vazio, mas com total claridade. Se apega, né? Então surgem as deidades, surgem as imagens, tem um nível de material, tem um nível de formação, então se apega a algo, se agarra aos objetos. E o nível da atividade, quando a mente se agarra e se torna ativa. Esse exato momento é semelhante à manifestação do Nirmanakaya, do corpo. As atividades, os pensamentos e o mundo convencional inicializam, mas a clara luz é mantida. O mundo das experiências se manifesta em nossa consciência. É o Nirmanakaya, esse mundo das experiências do dia a dia. E aí o Rinpoche fala da integração secreta, unificação secreta, a integração da clara luz com o bardo. Essa prática está relacionada à integração da clara luz com o estado intermediário após a morte. O processo de morte é semelhante ao processo de adormecer. Como nas sessões anteriores, ela se divide em 4 estágios: dissolução, Está em reunião online? surgimento, experiência Está em reunião online? Tô, por e quê? integração. Não, a Bíblia trouxe um bolo para nós. Hein? Hã? Então, esses 4 estágios também vão se apresentar ali na, na, no momento em que nós estamos na morte. O primeiro, a dissolução, tem um corpo que se dissolve, né? Tem um corpo que vai se dissolvendo.
Depois, no surgimento no bardo, a experiência do bardo e a integração com o bardo. Em algumas tradições, esses yogas do sono são chamados de yogas da clara-luz, porque percebam que pela experiência do sono nós fomos olhar para a clara-luz na perspectiva do bardo. E aí começa pela dissolução. Primeiro estágio. No primeiro estágio da morte, quando os elementos do corpo começam a se desintegrar, a experiência sensorial se dissolve. As energias dos elementos internos são liberadas. As emoções cessam. A força vital se dissolve e a consciência se dissolve. Há uma dissolução. No segundo estágio, há o surgimento. Esse é o primeiro bardo após a morte, o bardo primordialmente puro, Kadak. É como o momento de adormecer, normalmente um período de inconsciência. Nesse estágio, o yogi realizado pode soltar todas as identidades e atingir a liberação direta na clara luz. Se diz que no exato momento em que nós adentramos no bardo, em que morremos, surge a clara luz, surge a experiência da clara luz. Mas nós, em nossa limitação e medo, não nos identificamos com a clara luz e mantemos nossa identidade convencional, que é a ignorância. E ao invés de nos dissolvermos em clara luz, adentramos no bardo. E a primeira manifestação, quer dizer, essa manifestação de clara luz que surgiu, né? E em vez de nós adentrarmos, nós vamos experimentar o bardo, que é o item 3, a experiência. Surge o bardo da experiência visionária, o bardo da clara luz, Otsal. Isso é semelhante a emergir da escuridão do sono para um sonho, quando a consciência se manifesta de várias formas. A maioria das pessoas se identificará com uma parte da experiência, construindo um eu, reagindo aos objetos percebidos pela consciência, exatamente como em um sonho samsárico. Nesse bardo, o yogi preparado e realizado pode alcançar a liberação. Mas se nós não somos praticantes, se nós não temos desenvolvida a perspectiva da prática, dificilmente nós perceberemos que há uma possibilidade no bardo de saída. Quarto, a integração. Em seguida, passamos ao bardo da existência, o Sipa-bardo. O praticante preparado unifica a realidade convencional com Rigpa. Essa é, novamente, a equalização de duas verdades, convencional e absoluta. Se essa capacidade não tiver sido desenvolvida, o indivíduo se identifica com o seu eu convencional e ilusório e se relaciona dualisticamente com as projeções da mente, o que que compõem a experiência visionária. O resultado é um renascimento num dos 6 reinos. Se não é um praticante treinado, a tendência do indivíduo é se perder no bardo e ficar reagindo dualisticamente com tudo que surge, como pode acontecer no sonho. Se
não temos essa integração da prática no sonho, nós ficamos reagindo ao que surge no sonho de forma dualística e inconsciente. Nem percebemos que é um sonho. E reagimos dualisticamente com tudo que surge no sonho. Temos medo, temos fome, temos calor, temos frio. Né? Sempre em relação a algo. Tudo bem, Adalto? Na verdade, aqui é justamente o que acontece com quando a gente tem um sonho e vai embarcando, né? A gente vai embarcando nas experiências, vai seguindo, né? É como se aquilo fosse separado, né? A gente não consegue identificar. Eu acho que essa integração é justamente a gente ficar imerso no, né? Naquilo que vai realmente aparecendo. E depois acorda, né? E continua a experiência aí na vigília. Mas é bem o que acontece nos nossos sonhos, né? Sim, a gente, se a capacidade não foi desenvolvida, o sonho chega e nos leva para qualquer lugar que nossa mente confusa aponta. Né? O vento kármico nos leva daqui para lá, de lá para cá, e a gente só fica vendo aquele monte de luzes, sons e raios, né? Da radiância e não da própria base. Esses quatro períodos são estágios do processo de morte. Devemos estar conscientes dentro dele, para nos conectarmos à clara luz. Quando estivermos nos aproximando da morte, devemos, se possível, permanecer em Rigpa antes que a experiência sensorial comece a se dissolver. Não espere até entrar no bardo. Quando a visão tiver desaparecido, mas a audição permanecer, por exemplo, esse é um sinal para ficarmos completamente presentes, em vez de nos distrairmos com os outros sentidos. Solte completamente, solte-se completamente em ripa. Essa é a melhor preparação para o que está por vir. Permaneça no estado natural. É o melhor que pode acontecer. Todas as práticas de sonho e sono são, de certa forma, preparações para a morte. Então, a prática dos yogas do sonho e do sono são preparações para a morte, porque nós aprendemos ali a como lidar com o bardo, a entender que todas as imagens que surgem são impermanentes, são transitórias, desprovida de verdade, desprovida de existência. A morte é uma encruzilhada. Todos que morrem seguem um caminho ou outro. O que acontece depende da estabilidade da prática. Mesmo uma morte súbita, como um acidente de carro, há um momento em que se reconhece que a morte chegou, embora possa ser mais difícil. Logo após esse reconhecimento, é preciso buscar se integrar à natureza da morte. Perdão, à natureza da mente. Porque os ensinamentos vão dizer que é muito comum que uma pessoa morra e não perceba que morreu. E que ainda não se integrou aquilo que a mente já está trazendo dentro do estado do bardo. Muitas pessoas já tiveram experiências de quase morte. Elas relatam que depois disso, o medo da morte desaparece. Isso porque elas viveram esse momento. Elas sabem como é. Quando passamos
No momento da morte, não vivenciamos a realidade, mas sim uma fantasia em que há mais medo do que no momento da morte. Quando o medo desaparece, a integração com a prática se torna mais fácil. Se nós adentramos no bardo e temos medo de todas as imagens, de todos os sons, das deidades que surgem, é porque nós estamos entrando no bardo com uma visão dualística, não uma visão da integração, mas uma visão dual, uma visão de certo e errado. Então, há o risco de cair numa certa fantasia. As três unificações, e aqui nós completamos esse capítulo. Todas essas três unificações, o ciclo do dia de 24 horas, que é a externa, o ciclo de dormir e acordar e o processo da mente, que é a interna, seguem uma sequência semelhante. Primeiro, a dissolução, tanto num como no outro, passa pela dissolução. Depois, o Dharmakaya, a dissolução. Depois, o Dharmakaya, a vacuidade. Em seguida, o Sambhogakaya, a claridade. Depois, o Nirmanakaya, a manifestação. Então, a vacuidade, a claridade e como tudo se manifesta. O princípio é sempre o mesmo: permanecer na presença não dual. A divisão em processos, como nos yogas do sonho e do sono, é simplesmente para facilitar a consciência nos momentos que transcendem, para nos dar algo para poder olhar, para treinarmos usar experiências inevitáveis como apoio para a nossa prática. Então, ele retoma a perspectiva dos três kayas, né? Já na dissolução. Uma dissolução surgindo depois o Dharmakaya, a vacuidade, o Sambhogakaya, a claridade, e depois o Nirmanakaya, a manifestação. Como essas manifestações surgem, aparecem. O princípio é sempre o mesmo: permanecer na presença não dual, que é a perspectiva do Dzogchen, né? Os yogas de clara luz, que nós estamos lendo como yogas do sono, são tratam-se de prática Dzogchen. É simplesmente, perdão, o princípio é sempre o mesmo: permanecer na presença não dual. A divisão em processos, como nos yogas do sonho e do sono, é simplesmente para facilitar a consciência nos momentos que transcorrem, para nos dar algo para onde olhar, para treinarmos as experiências inevitáveis com apoio para a prática. Não há interrupções nesse estado natural da mente, a não ser que nos separemos dele. Para conectar toda a experiência à prática, esteja atento. É claro que circunstâncias secundárias podem ser úteis para a prática. É por isso que o tempo é introduzido como uma circunstância secundária. O início da manhã é útil. O dia
ou o dia depois de não termos dormido, ou quando estamos exaustos, ou quando estamos completamente descansados. Há muitos momentos que favorecem a integração, como o momento de alívio que sentimos quando realmente precisamos ir ao banheiro e conseguimos, ou quando um trabalho difícil facilmente termina, ou quando estamos completamente exaustos por termos carregado algo pesado e depois colocamos no chão e descansamos. Até mesmo cada expiração, se for feito com consciência, é um suporte para a experiência de RIPA. Temos que nos aproximar daquilo que está sempre desperto. Então, podemos acordar aquilo que está sonhando e dormindo. Quando nos identificamos com o que está, quando nos identificamos com o que se cansa e aborrece, o estado desperto fica obscurecido. Mas as nuvens nunca obedecem verdadeiramente à luz do sol. Apenas aquele que está percebendo o sol. Ou seja, não basta estar ali sentindo a presença do sol. É necessário estar desperto, né? Não só percebendo. Porque se estamos despertos, aí sim nós vamos conseguir efetivamente perceber, né, o que ele está chamando aqui de sol e fazendo essas comparações. E aí nós vamos então para a continuidade, né? Já chamo o Marco Aurélio. Nós vamos para a continuidade. Por quê? Porque houve a integração, houve os três movimentos, o movimento da concentração, contemplação e integração. E depois o Rinpoche ele traz a perspectiva da continuidade. Por nos identificarmos habitualmente com as fabricações da mente, nós não encontramos clara luz durante o sono. Pelo mesmo motivo, nossa vida em vigília é distraída e fantasiosa e pouco clara. Em vez de experienciarmos a consciência prístina, ficamos aprisionados nas experiências da fantasia e de projeções mentais. O que é a consciência prístina? A própria base, a própria experiência da base. No entanto, a consciência ela é contínua. No entanto, a consciência é contínua. Então, há uma perspectiva relativa e uma perspectiva absoluta. Na perspectiva relativa, a consciência não consciência. Na perspectiva absoluta, há uma consciência que se mantém. Há uma consciência que sempre existiu, que nunca foi criada e que nunca será destruída e que continua em incontáveis, milhares, milhares de vidas.
No entanto, a consciência é contínua. Mesmo quando estamos dormindo, se alguém chamar nosso nome suavemente, nós ouvimos e respondemos. A consciência está ali. Durante o dia, mesmo quando estamos mais distraídos, permanecemos conscientes no nosso ambiente. Nós não nos chocamos com as paredes. Às vezes eu me choco, mas não é comum. Às vezes nós nos batemos numa porta, numa janela, mas há uma consciência, né, que nos mantém alertas. Nesse sentido, sempre há presença, mas a consciência, embora incessante, fica confusa e obscurecida. Ao perfurarmos os obscurecimentos da ignorância à noite, entramos e permanecemos na clara luz radiante. E se perfurarmos as delusões e fantasias nebulosas da mente em movimento durante a vida em vigília, encontraremos a mesma consciência pura, subjacente, nossa natureza búdica. Então, essa clara luz radiante, né, é quando nós conseguimos perfurar aquilo que a ignorância traz. Mas se nós conseguimos perfurar as delusões, as fantasias, o samsara, nós encontraremos a consciência pura subjacente, né? A natureza búdica. Os únicos limites para a prática são aqueles que nós mesmos criamos. É melhor não compartimentalizar a prática em períodos de meditação, sonho, sono e assim por diante. Em última análise, praticamos para permanecer em Rigpa em todos os momentos, acordados e dormindo. Até lá, a prática deve ser aplicada a cada momento. Não precisamos fazer todas as práticas que aprendemos. Não precisamos fazer todas as práticas que aprendemos. Não precisamos fazer todas as práticas que aprendemos. Até porque nós aprendemos tanta prática, tantas coisas, tantas sadhanas, tantas deidades, tantas. E o Rinpoche vai dizer, é melhor não compartilharmos a prática em pequenos momentos de meditação, sonhos, sono e assim por diante. Em última análise, praticamos para permanecer em Rigpa em todos os momentos, acordado e dormindo. Até lá, a prática deve ser aplicada a cada momento. Não precisamos fazer todas as práticas que aprendemos. Experimente as práticas. Contemple, contemplação. Contemple, experimente. Tente entender sua essência e seus métodos e então descubra quais práticas de fato contribuem para o seu desenvolvimento e pratique até que a estabilidade em Rigpa seja alcançada. Há milhares de práticas, bilhões, mas ele diz, pega um e pratica, até que a estabilidade de Rigpa seja alcançada. Os componentes da prática são provisórios. A posição do corpo, as preparações, as visualizações e até mesmo o próprio sono não terão importância se reconhecermos e permanecermos na clara luz.
Se estamos na clara luz, se estamos experimentando a clara luz, tudo que surge é sons, luzes e raios. É só a radiância. A experiência da clara luz é alcançada por meio das particularidades da prática, mas uma vez atingida, a prática não é mais necessária. Existe apenas luz. E esse é um praticante Dzogchen falando. Todas as práticas, as nossas experiências, tudo isso não é necessário, não é determinante. Quando nós atingimos o estágio, aí é a experiência direta da clara luz. E aí nós voltamos lá na pergunta da Lisete no encontro anterior. Como permanecer presente nas ações virtuosas e nas ações não virtuosas? Dessa forma, a clara luz. Se estamos em clara luz, nada pode nada é mais forte do que clara luz, nada é mais forte do que essa experiência da presença. E o texto vai dizer, existem muitas formas, né, de ter a experiência da clara luz. Mas uma vez atingida, a prática não é mais necessária. Por quê? Porque houve a integração e a continuidade dessa integração da clara luz, o yogi e a clara luz, o yogi e toda a sua experiência, toda a sua vida, seja no, toda a sua vida, seja fazendo as práticas na perspectiva do Dzogchen, na perspectiva do Tantra, na perspectiva do Sutra, tudo se integra. E aí a própria prática formal pode ser abandonada. Que já houve a manifestação do estado desperto, da perspectiva búdica. Muito bem. Temos duas colocações do Anthony aqui no grupo. A primeira delas. Olá, Denis. Partindo do princípio que a nossa perspectiva da prática é integrar a nossa própria vida, nossa própria realidade atual, a nossa verdadeira natureza, dá para dizer que, então, um processo bem-sucedido de morte e renascimento seria voltar para essa mesma dimensão um grau superior como Nirmanakaya. Assim como dormimos e acordamos, agora tentamos evoluir no processo da prática. De alguma forma, sim. De alguma forma, sim. Nós quase não usamos essa ideia de evolução, né? Como se existissem níveis para onde nós estamos correndo. E, de fato, é princípio da prática integrar a nossa prática à vida atual, como o Antônio diz ali no grupo. Não dá para dizer que o processo de nascimento e morte tem a ver com voltar para uma evolução superior. Essa perspectiva de uma evolução
é uma perspectiva mais de um espiritismo ou vem de uma lógica da ciência. É quase a perspectiva do karma, mas de um karma que está levando em direção a algo no sentido da evolução. Na perspectiva tibetana, o karma não necessariamente ele está numa perspectiva evolutiva, como se a próxima vida fosse um estágio mais avançado do que essa. A perspectiva da continuidade, ela está na nossa tradição. Essa mente que é individual, que tem as mesmas qualidades que Kuntunzampo, que Tompa Sherab, que Shenlaokar, que Sherab chama, ela tem uma individualidade. E é essa individualidade que está no ciclo renascimento e morte. E por isso há essa perspectiva de continuidade. Mas nós não podemos falar de grau superior ou inferior. Porque essa perspectiva de superior ou inferior está numa perspectiva dual. E nós precisamos lembrar que na perspectiva tibetana, para bugar, como os adolescentes falam, para bugar a nossa mente, há Budas em todos os reinos. Todos eles são Buda. Há Buda nos reinos dos infernos, há Buda no reino dos animais, há Budas entre os fantasmas famintos, entre os nagas, entre os, sei lá, entre os semideuses, os deuses. Há Budas em todos os reinos. Podemos dizer sim que tem uma relação com o Nirmanakai, né? Mas não necessariamente superior ou inferior. Outra pergunta do Anthony. Nós do Ocidente não estamos tão habituados a conviver com o processo de renascimento, me parece, mesmo de animais. Tenho a impressão de que tendemos a transferir a mesma visão de cristãos, de que há um céu que nos espera, mas na grande maioria das vezes me parece que tendemos a renascer. De acordo com a tradição, Anthony, nós fazemos o voto de Bodhisattva e voltamos como, Nyungdrung Sempa, né, como guerreiros não duais, na tentativa de trazermos de volta ou de levarmos à realização um maior número de pessoas durante nossa existência, né? A ideia de um céu que nos espera é uma ideia um tanto quanto distante daquilo que é propriamente a perspectiva da tradição, né? Então, se nós morremos, mesmo na perspectiva das terras puras, a terra pura também não é uma a eternidade, como pensam os cristãos, como está na prática cristã. Então, na perspectiva tibetana, na perspectiva bom, renascimento e morte. O ciclo de renascimento e morte não para. Ele é constante, contínuo e apegado ao sofrimento. Então, nós sempre tendemos a renascer, ou mais que isso, nós sempre renascemos. Ou a gente sai da roda do samsara com a iluminação plena.
Mas eu gosto muito de um sutra do Buda Shakyamuni, em que o Buda Shakyamuni diz que ele só irá sair do samsara, desse lugar, quando ele ver as costas do último humano entrando no nirvana. Ou seja, se ele vai ver o último humano entrando no nirvana, é porque ele é o último depois do último a sair do samsara. Então, a gente acaba tendo uma visão dual, né? De saída do samsara, como uma perspectiva evolutiva, que tem essa coisa mais da ciência, de um estágio de evolução, mas na perspectiva, tibetana não tem essa lógica. Então, o vento kármico pode me trazer barata na próxima vida. O vento kármico pode me trazer humano de novo. E é claro que nós praticamos incessantemente para que nós renasçamos num reino em que seja possível a prática. E é isso que os ensinamentos dizem, para que nós renasçamos nos três reinos superiores, como um Deus, como um semideus ou como um humano, que são os reinos em que é possível a prática. Balaim, falando sobre adormecer, falando sobre o adormecer ser semelhante ao processo de morte. Mas o Rinpoche já mencionou sobre o quão semelhante, em termos de intensidade, são esses processos. Ao observar o próprio corpo dormindo em um sonho de claridade, é idêntico ao que ocorre quando morremos, ou a intensidade da experiência é muito mais intensa, difícil de manter a lucidez do que quando estamos vivos dormindo. Alain, esse é o ponto bastante importante. Quando nós estamos praticando yogas do sonho e do sono, de acordo com a tradição, nós estamos treinando para o bardo. Nós estamos treinando para a morte. Qual é a intensidade do bardo? Nós lemos aqui juntos o, o livro da Usahrin Chansal sobre a experiência do bardo. Quando o corpo de sonho surge no bardo, ele está totalmente livre do corpo físico. Então, o corpo físico ainda nos prende, o que faz com que o nosso sonho ainda seja pouco visível, pouco luminoso, pouco claro. No bardo, não há corpo físico. Então, não tem limites para o bardo. Não tem limites para a dor. Não tem limites para o sofrimento. Não tem limites para o prazer. O corpo físico, ele nos limita. Então, se eu disser para a gente, agora eu quero estar no Tibete nesse momento, meu corpo físico, eu vou precisar pegar alguns aviões para chegar lá. Na perspectiva do bardo, em um instante eu estou lá. No sonho, eu ainda estou conectado aos elementos do corpo físico. Estou conectado à saúde, então o sonho é interferido pela saúde do corpo físico. Estou conectado à perspectiva dos canais e dos chakras. Então, há um limite para o sonho. Estou conectado às energias do espaço em que eu estou. Estou conectado ao alimento que eu comi antes. Então, se foi dormir com a barriga pesada, posso ter alguns tipos de sonho, posso me conectar a algumas coisas. Então, o que acontece no bardo é que
tudo é muito intenso, é um sonho em Full HD, né? Tudo com muita intensidade, com muita clareza, com real, com não que não seja real, porque isso aqui é um sonho também, mas com muita clareza. O sofrimento é muito intenso, a alegria é muito intensa. É, o sonho de claridade, tecnicamente, eu já vou passar para o Adalto, só estou terminando aqui as perguntas da Lain. No sonho de claridade, nós temos três níveis de sonho: o sonho sansárico, que é o sonho da confusão, o sonho de claridade, quando a base começa a ser acessada. Então, nós temos sonhos premonitórios, nós recebemos ensinamentos dos mestres, nós temos um grau de lucidez e conseguimos buscar esses ensinamentos. E no sonho de clara luz há a perfeita integração, né? A total integração. A tua pergunta, mas no sonho de claridade, nós não já estamos justamente adentrando ao karma transpessoal? Eu não consigo falar sobre karma transpessoal, porque eu não sei exatamente o que isso significa. Ou seja, desconectando do corpo individual, na perspectiva da tradição tibetana do bom, quando nós estamos no sonho de claridade, nós estamos nos conectando diretamente à natureza da mente, à base, ao vazio. O vazio, ele contém tudo. Ele contém passado, presente e futuro. Ele contém todas as coisas. Mas ainda assim, mesmo esse vazio, ele tem uma certa individualidade, que é essa continuidade das incontáveis vidas. Então, mesmo Conchi sendo a base, ela tem uma certa individualidade. Cecília, Adalto, eu já respondo a pergunta da Cecília, por favor. Eu estava querendo mais retomar aqui uma questão que eu tinha comentado já há um bom tempo atrás, sobre da gente poder fazer uma experiência na aldeia de Huachen, quando a casa Emarro, que é a casa de práticas, estivesse pronta, né? Então, final de outubro agora ela fica pronta, fica concluída. E tem uma previsão de data possível que eu queria deixar como sinalização, Denis, para você verificar a possibilidade e depois a gente divulgar isso melhor, que seria o fim de semana de 21, de 22 e 23 de novembro, né? O fim de semana de 22 e 23 de novembro como uma possível indicação para uma imersão da Yoga dos Sonhos, né, e do sono na aldeia de Oatina, aqui em Jarinu, né, entre Campinas e São Paulo. Eu estava querendo fazer esse comentário aí para deixar registrado aí essa possibilidade de data. Obrigado, Adalto. Eu vou primeiro ver com a Andrea como a gente pode seguir, se a gente pode, enquanto sanga, fazer esse mini retiro, né? Porque a gente vai precisar se comunicar com o Rinpoche e entender qual a perspectiva dele, se ele nos autoriza. E aí o Rinpoche autorizando, aí a gente pode seguir, sim. Eu vou conversar com a Andrea e aí a gente responde aqui no grupo e de repente a gente
convida e abre para mais alguém, né, que tenha interesse em praticar no grupo, e a gente se aprofundar um pouco mais enquanto sanga. Obrigado pelo Isso aí. convite, e aí a gente segue, vai discutindo, tá bom? Tá bom, obrigado. Fica aí a sugestão da Nada. data. Obrigado. Nós temos aqui a pergunta da Cecília. Se praticarmos para estar em Rigpa em todo momento, poderíamos deixar o resto das outras práticas? A pergunta da Cecília é uma pergunta bem interessante, porque na perspectiva do Dzogchen, que é yogas do sono é Dzogchen, quando a integração acontece, quando o praticante se torna a própria prática, não que nós tenhamos de deixar as outras práticas, mas as práticas de dualidade já não farão mais sentido. Então, nós podemos continuar fazendo as práticas, mas elas vêm num outro colorido, elas vêm numa outra perspectiva, porque elas vêm a partir da integração. A gente costuma dizer que não sou mais eu que pratico, né? Eu me torno a prática, ou não é mais o praticante que está realizando aquela prática, ele se torna a própria prática, porque há a integração da prática à vida, a tudo que se faz. Não há mais um momento em que se esteja fora da prática. Tudo se torna prática. Obrigado. Vamos à dedicação. Dedicação final. Possa eu alcançar grande confiança nos três refúgios. Possam aumentar minhas experiências e realizações de sabedoria das três portas. Ao purificar os três venenos, possa eu obter os três corpos. Ao liberar meu próprio ser, possa eu beneficiar os outros. Prece de longa vida de Tenzin Rinpoche, pelas bênçãos das três joias dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última e pelo poder da meditação de nós praticantes, detentor dos ensinamentos, possa sua vida ser muito longa.